como toda a palavra de Deus, entre muitas coisas do Apocalipse, o livro de Apocalipse ele tem um propósito especial. Primeiro, mostrar quem é Jesus. Então, quando você lê o livro de Apocalipse como um todo, você vai perceber que há descrições a respeito da pessoa de Jesus. O segundo é mostrar o valor da palavra de Deus. Obrigado, irmão. O quanto que a palavra de Deus é importante para a gente. E o quanto que ela é usada para tratar a nossa vida. Em terceiro lugar, esta palavra do Apocalipse, que significa revelação, é uma palavra dirigida, em primeiro lugar, à igreja. E, em segundo lugar, ela é uma palavra dirigida aos líderes da igreja. E, finalmente, claro, o livro de Apocalipse é um trabalho voltado, ou aviso do Senhor a respeito do futuro da igreja e do futuro do mundo. Na mensagem passada eu fiz algumas afirmações, eu quero relembrá-las. Primeiro, ser cristão implica em ações políticas. Então, nós estamos vivendo um momento político e algumas pessoas acham que nós só praticamos política quando a gente vota. Não. Quando você toma uma posição, quando você faz uma escolha em qualquer área da sua vida, você está tendo uma atuação política, porque você está dizendo o que você acredita a respeito de Deus, a respeito das pessoas, a respeito da sociedade, a respeito da família, a respeito das questões morais, a respeito das questões éticas. É uma posição política. Eu afirmei também, baseado nos textos que lemos naquela oportunidade, que nós só falamos ao mundo através da igreja. O mundo não tem outra maneira de ouvir a respeito de Jesus se não for através da igreja. Esse é o caminho. Os irmãos não se iludam. Ninguém vai falar ao mundo se não for através da igreja. Existe uma maneira peculiar da igreja falar ao mundo. Ela fala muito mais através do seu testemunho do que propriamente através das suas falas. Em terceiro lugar, eu afirmei que só ouve e só atende a profecia aqueles que creem em Jesus. Porque as pessoas que não creem em Jesus, eles não se importam com o que vai acontecer com a igreja, ou o que vai acontecer com a sua vida, com a vida de cada um, do ponto de vista pessoal. Então, eles não se importam com esse julgamento da proposta do livro de Apocalipse. Em quarto lugar, eu afirmei que a igreja espera com alegria e júbilo a volta de Jesus, porque ele afirma: eis que venho com as nuvens, nas nuvens, e tribos e nações vão se dobrar a ele, diz o texto que vão se curvar a ele. Eu afirmei ainda que os fenômenos acontecidos às 7 igrejas do Apocalipse, que eles vão se repetir, eles já aconteciam naquela época em que a igreja que o apóstolo João escreveu, eles se repetem no presente e eles vão continuar se repetindo ao longo da história até que Jesus Cristo volte. E que isto faz com que a gente tenha no nosso coração uma certeza de que a mensagem do Apocalipse, ela usa o passado, ela se volta para o futuro, para trabalhar a nossa vida presente. Então, nós queremos nesta manhã trabalhar, aprofundar um pouco mais isto. Antes, porém, eu queria fazer uma pergunta a você. Quem assistiu a algum tipo de noticiário ontem à noite? Faz um sinal com a mão, deixa eu ver. Assim, ó, bem alto. Então, a gente assistiu, né? Alguns viram o Jornal da Globo, outros viram a Globo News, e assim foram assistindo alguns jornais. Bom,
De um modo geral, quando a gente vê um jornal, a maioria das pessoas no mundo, eles têm uma reação. Quando a gente vê aquelas notícias de catástrofe, de furacão, de violência, de doenças alcançando o mundo, nós, de um modo geral, falamos assim, graças a Deus, estou longe disso, estou fora disso, ainda bem que não está acontecendo comigo. É mais ou menos assim, é claro, pelo menos que é o que eu vejo acontecendo com a maioria das pessoas. A reação da gente é sempre essa. Agora, quando você é atingido pela mensagem da graça de Deus e pelo Evangelho, você tem essa gratidão por não estar sendo alcançado por essa angústia humana e esse sofrimento, mas lá no seu coração começa a ter uma certa alegria, porque você começa a pensar, bom, eu sou um filho de Deus e desejo que Ele volte. Quando você é trabalhado pela graça de Deus, essas notícias, ao invés delas te desanimarem, elas geram em você uma esperança de que Jesus vai voltar. Mas não é que Jesus vai voltar, como a maioria das pessoas pensam, apenas para acabar com o sofrimento. Não. É porque você que crê nele, anseia, deseja, quer de fato estar com ele. Você trabalha para apressar a volta de Jesus. Você trabalha para que essa volta de Jesus, então, aconteça em breve. Não naquela proposta de quanto pior ficar, Jesus volta e eu não estou nem aí. Eu quero mais é que Ele volte mesmo. Não é isso. O que eu estou dizendo é naquele espírito de Mateus capítulo 25, quando Jesus fala a respeito da volta dele. Quando ele diz que para a gente esperar a volta de Jesus, enquanto vivemos, a gente tem que ter uma vida cheia do Espírito, quando ele fala da parábola das 10 virgens. Ele diz que nós vamos ser surpreendidos, e que se nós não crermos e não vivermos uma vida com Deus, alguém pode ficar. Naquele espírito da parábola dos talentos, que ao invés de enterrar o talento, a pessoa se coloca à disposição para servir, porque assim, à medida que servimos, a volta de Jesus vai acontecendo. Naquele espírito de Mateus 25, de julgamento, se vocês não lembram, eu vou dar uma lembradinha. É quando ele diz que vai julgar o mundo, é quando ele volta e vai julgar, e as pessoas vão se apresentar a ele, e ele vai separar os bodes das ovelhas. Ele diz, tive fome e vocês me deram de alimento. Tive sede, vocês me saciaram. Estavam na cadeia, vocês me visitaram. Era imigrante, vocês me acolheram. Vocês fizeram isso aos pequeninos. Então aí eles perguntam, mas quando que eu fiz isso a ti, Senhor? Ele diz, quando eu tive fome, quando eu estive na cadeia, e assim por diante. E ele diz, por isso vocês vão participar da minha vida e do meu reino. É nesse espírito que quando a gente tem Cristo no coração, a gente começa a viver e a desejar a volta de Jesus. Enquanto Ele não chega, apesar do caos, da confusão, da violência, da miséria, dos problemas, dos absurdos humanos, enquanto filhos de Deus, eu vou servir, eu vou acolher, eu vou amar, porque isso vai apressar a volta de Jesus. Jesus diz assim no verso 3 do primeiro capítulo de Apocalipse, felizes aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam o que aqui está. E no verso 7 ele diz, eu venho como as nuvens, todo olho verá, até os que me transpassaram, todas as tribos se lamentarão. E João afirma claramente, certamente, ele virá.
Maranata. O Evangelho, ele é cheio de vida, mas ele também é cheio de morte. A palavra de Deus ensina que o Evangelho é vida para quem crê e é morte para quem não crê. Mas ele tem a graça de Deus de encher o nosso coração de esperança, sabendo que ele voltará. E enquanto isso nós vivemos, nós trabalhamos para servi-lo e nós gritamos: ora vem, Senhor Jesus. No livro de Apocalipse ele começa então falando à igreja. Nas primeiras palavras. Então é fundamental a gente saber qual é a igreja que ele se refere no Apocalipse. Aliás, a gente precisa entender para saber discernir o que é igreja e o que é que nós estamos vendo se colocando como igreja. Quase toda semana sai um escândalo a respeito da igreja. Nos noticiários, eu não sei se vocês têm percebido isso. Qual é a igreja? Se você for um presbiteriano, daqueles assim, bem presbiteriano mesmo, você vai dizer, uma igreja é uma igreja que ensina os ensinos de Calvino. Imagina uma igreja sem Calvino, ser presbiteriano vai dizer, não existe. Agora, se você for assim, meio chegado na igreja católica, você vai pensar assim, imagine a igreja sem Papa. Se você for da Assembleia de Deus, você vai falar assim, imagine a igreja sem o Silas Malafaia. Se você pensar na igreja da mídia, você vai falar assim, imagine a igreja sem o Cláudio Duarte. Mas na igreja de Apocalipse, não é essa a igreja. Nenhuma delas. A igreja de Apocalipse é a igreja na qual Jesus se refere e afirma que ele é o cabeça da igreja. E que as pessoas que fazem parte da igreja de Cristo, elas foram compradas. Elas não foram ganhas. Elas foram compradas, lavadas pelo sangue de Jesus. Por isso a gente precisa compreender o que é a igreja do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da palavra, do ponto de vista do Apocalipse. Em primeiro lugar, a igreja é reino de sacerdotes. E aí a gente também precisa ir tirando o significado que tem sido depositado na mente das pessoas a respeito do que é reino de sacerdotes. No livro de Apocalipse, no versículo 6, está ali, descreve a igreja como reino de sacerdotes. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito de muitos e o soberano dos reis da terra. Me dá esse texto aqui para mim, gente, por favor. Isso, obrigado. Tá, mas eu vou preferir ficar aqui, tá? Obrigado. Da parte de Jesus Cristo, fiel testemunho, o primogênito dos mortos, o soberano do rei da terra, aquele que nos ama pelo seu sangue, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos e sacerdotes para o seu Deus e Pai, para Deus e Pai. A eles a glória e o domínio e o poder dos séculos. Amém. Reino de sacerdotes. Quando a gente pensa nessa palavra reino, o conceito que foi ficando entre os crentes é de que o reino é uma coisa que tem a ver com poder. A gente relaciona reino de Deus com reino da terra. A gente relaciona reino de Deus com Brasília. A gente faz essa relação. Tanto isso é verdade que as músicas que uma grande parte das pessoas cantam nas chamadas igrejas evangélicas são músicas de conquista, de pisar na cabeça do diabo, de conquistar, de amarrar, de desamarrar, de profetizar
coisas para as pessoas. A palavra de Deus diz que Ele constituiu o reino. O que Ele quer dizer com isso é assim, é que o reino de Deus, ele não está do lado de fora, ele está dentro de você. Ele diz que o reino dele não é de visível aparência, não é aquilo que nós vemos, é o que está no nosso coração, é o que está no coração de cada um de nós. O reino é dentro. O reino não é de conquistar pessoas e coisas para fora. O reino é para dentro. E a igreja é feita de corações que são tomados pela vida de Jesus, de corações possuídos por Deus, de corações onde Deus habita. Não é o reino de Deus, não é um lugar de conquistas, do ponto de vista da expansão. Não é uma questão de política, de estratégia, de poder, de moralidade. Não é disso. O reino de Deus é dentro de cada um de nós. E se nós não entendemos isso, nós vamos ficando insensíveis. Nós vamos ficando indiferentes. Nós vamos ficando com raiva do grupo no qual nós participamos. Porque nós achamos que a igreja, ela tem que ser uma coisa visível do ponto de vista humano. E o reino de Deus é no coração, é reino de sacerdotes. A igreja é parte da comunidade humana que carrega a consciência do reino, que carrega essa ideia no coração de cada um, de que Deus habita nos nossos corações, que Deus morreu, ressuscitou e mora no coração de cada um. É por isso que Jesus nos ensinou a orar dizendo assim, ora venha o teu reino. Ele estava dizendo assim, que cada um busque a Deus, para que o reino se estabeleça no coração. O reino está em mim. É por isso que eu tenho esperança pessoal do encontro com Jesus. É por isso que eu me alegro. É por isso que eu choro, porque o reino está em mim. E isso me traz liberdade. Isso me traz consciência. Isso me faz enxergar que eu participo de um grupo que é humano, mas que o reino estando em mim, me capacita para conviver com esses outros seres humanos, porque o reino é de sacerdotes. E aqui de novo a gente precisa explicar o que é sacerdote, porque sacerdote, na maioria da cabeça das pessoas, é uma coisa que está ligado ao clero. Sacerdote de mim mesmo diante de Deus, é o primeiro conceito. Você foi comprado por Jesus, não há outro mediador entre você e Deus, a não ser a pessoa de Jesus. Você pode ir a Deus, toda bênção que você precisar, você pode buscar e encontrar na pessoa de Jesus Cristo. Todo milagre que você precisar, não precisa de intermediário, não precisa pagar pedágio, você pode ir diretamente a Deus. E isso implica numa relação vertical com Deus, num relacionamento com Deus. Isso implica também numa relação horizontal com os irmãos. E é aí que a gente vai se tornando igreja. À medida que eu creio que eu posso ir a Deus, e à medida que eu acredito que Ele habita o meu coração, eu posso conviver com as pessoas numa outra dimensão. A maioria das igrejas, e muitas igrejas passam, igrejas locais, elas passam por momentos difíceis. E quando as pessoas não conhecem a Cristo de verdade, eles têm reações negativas, raivosas, nervosas, agitadas, dividem-se, não consegue dialogar, conversar, não consegue ter um coração reconciliador. Por quê? Porque não se enxergam reconciliados com Deus. Acham que Deus os aceitou porque eles merecem, e que aquele outro que está tendo dificuldades, que está na visão das pessoas estragando a igreja, eles
não foram reconciliados com Deus. Quando você crê que a igreja é habitada por seres humanos que foram comprados, lavados pelo sangue de Jesus, quando você crê que você é sacerdote diante de Deus, que você pode interceder por Deus, que você pode interceder pelo irmão diante de Deus, essas conversas e essas contendas no ambiente da igreja vão desaparecendo. Há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª Ele abomina. Quando eu era criança, eu aprendi esse versículo de um jeito muito interessante. E me ensinaram a fazer sinais, né? Então, eu tenho até vontade de repetir com vocês, mas talvez seja longo, né? As 6 coisas que Ele abomina: olhos altivos. Você quer fazer comigo ou eu vou pagar mico aqui e fazer sozinho? Então não vou fazer não, que vocês não querem fazer. Olhos altivos. Deus odeia. Língua mentirosa. Molhou seu dedinho aí? Você não vai esquecer mais, tá? Mãos que derramam sangue. Pés que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa. A mentira. E a contenda entre os irmãos. Deus odeia. Parece que a gente, quando eu olho as igrejas brigando, os irmãos brigando entre si, quando eu vejo essas coisas, eu penso assim: o diabo dá gargalhadas o dia inteiro, à medida que essas pessoas vão fazendo isso. De vez em quando eu penso assim: o diabo não precisa fazer mais nada, ele pode até se aposentar, porque esses irmãos brigam tanto. A igreja é formada de reino de sacerdotes. E sacerdotes são pessoas que trabalham a favor da reconciliação. A sua própria reconciliação com Deus e a reconciliação entre os irmãos. Em segundo lugar, a igreja é o lugar dos companheiros e companheiras de viver na tribulação. Então, vamos colocar ali o slide, por favor? Se alguém passa por tribulação na igreja, de um modo geral, a gente já imagina que essa pessoa está em pecado. A gente já pensa que ela não é abençoada. Porque, segundo o evangelho que nós temos ouvido por aí, só prospera, só fica rico quem vai em determinados lugares e dá dinheiro para determinados pregadores. E como a ideia é de que bênção está relacionado com bens materiais, fica todo mundo querendo essa bênção. E aí as pessoas vão deixando de ser sacerdotes, vão deixando de interceder junto a Deus pela sua vida, pelas coisas mais profundas, que é a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão uns com os outros. Vão deixando de se enxergar. E vamos nos tornando pessoas isoladas, indiferentes, cínicas. Se não formos companheiros na tribulação um do outro, não há igreja. É por isso que nós nos encontramos.
A gente não se encontra aqui apenas para a gente fazer uma festa para as crianças da igreja, como aconteceu sexta-feira aqui. Não é só para isso. A gente não se encontra aqui para, igual acontece de vez em quando, ter umas músicas aqui e ter umas crianças e umas jovens senhoras ensinando essas pessoas a louvarem a Deus através da dança. Nós não nos reunimos para isso. De vez em quando alguém fala assim para mim, eu não gosto muito dessa igreja, ela é muito parada, pastor. Aí chega outro e fala assim, pastor, eu gosto de igreja que canta hino. Eu estou gostando da igreja agora de manhã, porque ela está cantando um hino. Nós começamos a pensar assim, não, uma igreja é um lugar legal para a gente ir se divertir. Alguns até falam assim para mim, pastor, olha, eu vou falar a verdade para o senhor. É um horror ir na igreja. É horrível ir na igreja, mas eu vou porque dos males o menor. Então, quando a gente fala assim, a gente está dizendo assim, ir na igreja para mim é um sofrimento. Mas eu tenho que ir. Porque depois que a gente está lá, até dá um prazerzinho assim de encontrar alguém, de cantar umas músicas. É um horror. Aí isso vai virando, gente, uma relação sadomasoquista. Eu sofro, mas é bom. Uma coisa complicada. Isso é porque nós não entendemos que nós somos sacerdotes, habitados por um Deus vivo, que nos reconciliou com Ele, e nos faz buscar o outro para a reconciliação deles com Deus. Então a igreja é um lugar onde aqueles que estão em sofrimento devem ter companheiros ou companheiras na tribulação, para que eles tenham esperança de passar pela tribulação, para que eles sejam cheios desse reino de Deus. Isso significa que quando a gente é igreja, a gente abençoa a vida um do outro, a gente beneficia a vida um do outro, a gente é misericordioso com o outro, porque os que são misericordiosos alcançam a misericórdia. Então, mesmo que a gente esteja numa igreja complicada, difícil, cheia de problemas, cheia de dificuldades, nós continuamos testemunhando de Jesus na nossa vida pessoal, sendo amável, sendo bondoso, ajudando, servindo, socorrendo, lavando os pés, abraçando, cuidando um do outro. É assim que você se torna igreja. E essa consciência nos leva para o futuro o tempo todo. Essa visão de que a gente tem um futuro altera o nosso presente. Essa visão de que um dia Jesus voltará e que vamos nos encontrar com Ele, me leva a viver hoje de uma forma diferente. Porque eu sei que alguns dos que estão aqui vão ser meus eternos companheiros e companheiras. Mas se você não tiver isso na mente e no coração, se isso não ganhar a sua alma, você não vai desejar essa volta de Jesus. Nós somos parte da humanidade que tem essa consciência de que o mundo está falido, que ele vai ser julgado. Se a gente chega para alguém e fala assim, olha, o mundo está falido, o mundo está acabado, é só questão de tempo. Aí a pessoa já, que isso, irmão? Não fala isso não, nem começou ainda a vida. Quantos anos você tem? Eu falei assim, não, eu tenho 60. Eu falei, não, mas você é um menino. Você tem muito pela frente ainda. Porque a gente não acredita.
A gente acha que esse mundo vai ficar aqui para sempre. A gente acha que Maringá vai ser cada vez mais bonita. E aí a gente vai construindo os castelos da gente aqui, para morar aqui, para viver aqui. Ah, irmão, que isso? Você é muito jovem. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Você tem que ir para frente. Você tem que conquistar esse território. Isso tudo é teu. Está vendo esse carrão aqui? É teu. Não. É isso que nós ouvimos do Evangelho. Esse é o Evangelho que nós estamos ouvindo hoje. É de que o Filho do Homem veio para servir aos homens. Veio para conquistar as coisas para os homens. A palavra de Deus diz ao contrário, diz que ele veio para servir. E, a gente nem lembra o resto do versículo, e resgatar a vida de muitos. É o contrário desse evangelho que nós estamos ouvindo. Talvez se Jesus chegasse e ouvisse uma mensagem dessa, ele... Vocês não sabem de que espírito eu sou. E vocês também não sabem de que espírito vocês são. Porque se vocês me conhecessem, vocês pregariam um outro evangelho. Hoje as pessoas, na hora da tribulação, ouvem um outro evangelho. Se houver sofrimento na vida das pessoas, eles dizem, vem para a bênção. Está sofrendo aí na tua casa? Vem para cá você também, paga o pedágio aqui e fica aqui nessa comunidade. Significando dizer, venho para você ficar saudável, ficar rico, para você ganhar, para você ser importante, para você ganhar um liquidificador, para você ganhar uma televisão high definition, ganhar uma TV de 90 polegadas, para você ter um bom emprego. Aí quando chega a enfermidade grave, quando chega o problema grave, quando chega aquilo que você não sabe solucionar, vem o desespero. Porque isso não é a fé evangélica, isso é credulidade, isso é crendice. E isso não é diferente de nenhum outro tipo de religião. O Evangelho de Jesus Cristo nos prepara para viver. Ele nos prepara para morrer. Morrer sem cura. E morrer com as curas diárias. Todo dia, você não sabe, mas todo dia Deus cura você um pouquinho. Não é no seu corpo. Pode até não ser, mas Ele cura a sua alma. Porque nós estamos ficando adoecidos ao longo do tempo. Ele nos prepara para a gente saber quando a morte se aproxima. E nos prepara para morrer quando a morte se aproxima. E nos prepara para morrer quando a gente nem sabe quando que essa morte vai chegar em cada um de nós. Porque, de fato, nenhum de nós sabemos. Nos prepara para a revelação. Nos prepara para entrar no mistério de Deus. Quando você crê em Jesus, quando Ele está em você, quando você sabe que Ele virá, quando você sabe quem é o princípio e o fim, quando você sabe quem é o alfa e o ômega, você sabe que você tem uma vida para viver aqui diferenciada da maioria das pessoas. Vamos ver agora o terceiro ponto, né? Hoje eu estou meio presbiteriano nesse negócio aqui. A igreja como um fenômeno religioso autodeformador. Então é assim, irmãos. Ao longo do tempo, a igreja foi ficando deformada. Ela foi mudando a sua compreensão.
É por isso que o livro de João é escrito em códigos. Porque a deformação não começou hoje, começou lá. Porque os seres humanos vão entrando na igreja. E nós trazemos as nossas ideias, nossos conceitos, nossas perspectivas de vida, nossas compreensões. Então ela vai se deformando ao longo da história. 7 é um número que o apóstolo João gosta bastante. Nos evangelhos ele fala de 7 milagres. E no Apocalipse ele usa e aparece várias vezes esse número 7. E ele se refere a uma totalidade, a uma ideia total. Ele está falando da igreja como um todo. Ele escolhe as igrejas da Ásia. E se você pegar o mapa da Ásia e fizer um pontilhado, você vai ver um círculo, dando uma ideia de algo fechado. É um número completo, redondo. A visão do apóstolo, ela parece como um fenômeno, como uma coisa religiosa. Por isso que eu afirmei na mensagem passada, que tudo que aconteceu às 7 igrejas, acontece hoje e acontece ao longo da história na igreja. E assim vai acontecer até a volta de Jesus. É uma descrição da igreja de Cristo ao longo da história. E ao longo da história, a igreja foi se fechando nas suas conclusões, nas suas ideias. E à medida que ela foi se fechando para as ideias humanas e as suas próprias ideias, ela foi, de alguma maneira, impedindo que o Espírito de Deus entrasse na vida da igreja, para a igreja ir respirando. As igrejas começam a gostar muito de si mesmas. Então, os presbiterianos se tornaram assim orgulhosos de serem presbiterianos. Os batistas se tornaram orgulhosos de serem batistas. Os pentecostais se tornaram orgulhosos de serem pentecostais. Os católicos se tornaram católicos de serem orgulhosos de serem católicos. E assim nós vamos nos fechando. E à medida que a gente vai ficando assim, a gente começa a se importar com as ideias religiosas, com os ritos religiosos, com as coisas religiosas. E a gente vai perdendo essa dimensão do evangelho que é voltado para o resgate das pessoas. Nós vamos perdendo a sensibilidade um com o outro. Nós vamos perdendo a sensibilidade com aqueles que nos estão próximos. Não nos importamos mais com a palavra de Deus. Nós seguimos agora o que se prega. Nós seguimos os administradores eclesiásticos. Nós vamos deixando de ouvir a palavra de Deus. E os membros da igreja, ao invés de se tornarem pessoas comprometidas com Deus, eles vão se tornando torcedores da sua igreja. E adoradores do seu ídolo, que geralmente é uma figura que quando ele chega todo mundo quer ouvir. É por isso que no livro de Apocalipse Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Aí nós pegamos esse texto aqui e começamos a pregar para os outros, para os que não são crentes. Esse texto é para a igreja, porque a igreja se fechou. Aquilo que nós temos que pregar para o mundo tem que começar na nossa vida. Jesus está aqui. Você crê? Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Você imagine Jesus chegando aqui. Falar assim: gente, eu sou um missionário, vim aqui hoje porque eu quero abrir um ministério. Aí se você fosse presbiteriano, você ia falar assim:
como é que é o seu ministério? Aí você fala assim, não, se vocês quiserem saber como é que é o meu ministério, leia o Novo Testamento, pode ir lá e ler. Aí você ia ler lá, milagre, demônio, capeta. Aí você fala, não, o senhor quer abrir um ministério para expulsar? Não. Igreja presbiteriana? Não. Aí se fosse batista, você ia ler lá na igreja batista, aí você ia ler que Jesus participava de festas, era chamado de comilão, era chamado de beberrão. Falei assim, não, se o senhor quiser ministério aqui, o senhor tem que ser disciplinado primeiro. Vamos fazer uma assembleia, discutir esse assunto lá, depois nós vamos... Se você fosse pentecostal, você ia dizer assim, você falando que é Deus? Não estou sabendo não, Deus aqui é o bispo, é o apóstolo. Se fosse num seminário, e Jesus lá, eu quero abrir um ministério, quer abrir um ministério? Vamos fazer uma análise das suas palavras, do seu discurso, vamos ver se é uma parábola ou se é uma metáfora. Nós vamos ver, discutir essas doutrinas aí, e ver se ela tem predestinação, pós-predestinação, além destinação. Depois a gente resolve essa parada aí. Porque todo grupo, toda igreja, quer encaixotar Deus. E aí a gente vai criando uma cultura. E essa cultura, ela se fecha e ela se afirma como sendo melhor. E a gente esquece Deus. Às vezes eu fico pensando assim, seria melhor se a igreja ficasse quieta. Porque muitos de nós falamos de uma coisa que nós não vivemos. Há muitos jovens que eu recebo para conversar, e eles me dizem das dificuldades que eles têm, a frequência à igreja, o convívio com a igreja. Porque eles vêm, por exemplo, num lugar como este aqui, que a gente está ensinando que as pessoas devem viver em amor, e eles vivem num ambiente de guerra nas suas famílias. Ou então, eles vão em outros ambientes diferentes desse que nós estamos tentando criar aqui, onde a promiscuidade do ponto de vista dos relacionamentos, inclusive sexuais, ninguém está nem aí. Mas é a igreja. Jovens sendo assediados por líderes. Seria melhor não usarem o nome de Jesus. A igreja foi chamada para ser luz. 7 candeeiros, 7 luzes, verso 12 e 20. Então não adianta ficar botando brilho, neon, telão, apaga a luz, acende a luz, bota a luz colorida, tira a luz colorida, isso não resolve. O mundo está enchendo a igreja, porque a igreja está vazia do Evangelho. Não adianta estar cheio de gente e o coração está vazio de Deus. E por último, para a gente encerrar, existe uma tensão entre o crente e a igreja. E hoje, acho que ela ficou maior um pouquinho, né?
À medida que vocês forem ouvindo, se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Na maioria das igrejas, Jesus se tornou um acessório. A palavra de Deus, como a gente viu aqui, o crente é reino e sacerdócio. A igreja é esse fenômeno religioso que foi se fechando em si mesma. Mas dentro dessa igreja existem algumas pessoas que de fato têm Cristo. Pessoas que de fato têm o reino de Deus no seu coração. Pessoas que têm consciência do sacerdócio. Se a igreja não confessar o evangelho de Jesus, todos nós temos a liberdade de não confiar nela. Ninguém precisa crer numa instituição que não prega Jesus. No verso 3 diz que ele anda no meio da igreja, que ele se relaciona com a igreja, que Deus, Jesus, se relaciona com a igreja, que ele amou as pessoas, mas suporta a igreja, apoia a igreja, está no meio da igreja. Mas ele diz a uma das igrejas, no Apocalipse, que ele está a ponto de vomitá-la. Ou seja, ele está suportando a igreja, apesar dele amar as pessoas, de ter comprado as pessoas pelo seu sangue. Nós não sabemos o que fazer. Ficamos tensos. Há um conflito. Temos a consciência de que Deus nos comprou com o seu sangue e participamos, às vezes, de um grupo de pessoas que as pessoas não se comprometem. Para a igreja, a bênção vem quando ela começa a se enxergar. Quando todos nós começamos a perceber que somos pecadores, que estamos adoecidos e que precisamos desta cura que vem de Deus. Se não compreendermos quem é Jesus, nós não teremos cura na nossa vida como igreja e como pessoas. No Apocalipse, Jesus, ele passeia no meio da igreja. É interessante a descrição. Ele tem vestes talares, ele tem cabelos brancos, ele tem olhos como chama de fogo. Por quê? Porque no Apocalipse, Jesus vem para julgar a igreja. Ele está no meio da igreja para nos julgar. Ele diz que os pés de bronze são polidos porque ela não cai. Ele vem para pisar naquilo que não é dele e que está no meio da igreja. O texto diz que ele tem a voz como de muitas águas, o que significa que a voz de Deus é inevitável, ela é poderosa, ela está no meio da igreja, apesar de nós, apesar do nosso descompromisso. Essa voz vem, entra na igreja, fala a igreja, e quem é a igreja vai ouvir. O texto diz que ele tem rosto brilhante como um sol, que ele ilumina toda a terra. A igreja é sol. Não, a igreja não é sol, o sol é Jesus, a igreja é candeeiro, diz a descrição de Apocalipse, porque ele é a luz verdadeira. Ele tem na mão direita as 7 estrelas, que são os responsáveis pela igreja. Eu penso que nós precisamos mudar. Cada crente tem a sua verdade. Cada crente tem a sua verdade que ele herda, que ele traz ao longo da sua vida e que foi sendo depositado na sua mente, no seu coração. Todos vocês e todos nós chegamos aqui com a cultura já formada. E se Jesus Cristo não entrar no nosso coração, nós não mudamos. Nós vamos nos apegar e vamos ficar defendendo as nossas subculturas, as nossas religiosidades, os nossos costumes, as nossas coisinhas, as nossas picuinhas. E quando Ele vem para o coração, Ele nos faz sacerdotes, que busca reconciliação com Ele e busca reconciliação uns com os outros.
Ele nos faz companheiros uns dos outros nos momentos de sofrimento, da comunhão de enfermidades. Ele nos faz companheiros uns dos outros para atravessar as dificuldades que esta vida impõe. João diz que quando ouviu uma voz que falava com ele, voltou-se para olhar e não viu Jesus. Diz que viu primeiro a igreja. E essa é a posição que Deus nos deu como comunidade. Quando o mundo olhar, ele vai ver em primeiro lugar a igreja. No Apocalipse nós veremos as 7 igrejas, as 7 doenças das igrejas e as 7 promessas que acompanham a igreja. Eu espero que você tenha entendido qual é o seu papel como filho de Deus. Sacerdotes que são habitados por Ele, que buscam a reconciliação com Deus a cada dia e que buscam a reconciliação dos irmãos.